Action! Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um Reação Vermelha. Esta rubrica do Visão Vermelha, onde nós analisamos vídeos sobre o Sport Lisboa e Benfica e reagimos e gravamos essa reação. Nice. Um conceito nunca antes visto no mundo da internet e onde o Visão Vermelha continua a inovar. Hoje vamos analisar e ver um vídeo, na nossa opinião, muito importante na história do Sport Lisboa Benfica. Vamos voltar ao dia 24 de outubro do ano 2000, uma terça-feira. Vamos voltar atrás no tempo de 23 anos, precisamente 3 dias antes das eleições para a presidência do Sport Lisboa Benfica, que tiveram lugar no dia 27 de outubro. Como disse, vamos viajar até o ano 2000, um mundo diferente do que temos hoje em dia. Não tínhamos todos computadores portáteis nos nossos bolsos. Tínhamos computadores portáteis que pesavam sensivelmente 35 quilos. O mundo não tinha ainda implodido devido ao chamado bug do ano 2000. Portanto, no dia 1 de janeiro do ano 2000, o mundo não implodiu nem explodiu. Ao contrário do que se esperava, nem existiu um bot criado automaticamente pelos computadores do mundo para eliminar a humanidade. Isso não aconteceu. Portanto, 23 anos depois, é a própria humanidade que está a tentar eliminar a humanidade. E também Vilarinho estava atrás nas sondagens. Era expectável que Vale Azevedo, 3 anos depois de uma presidência com resultados financeiros e desportivos absolutamente horríveis, nunca antes vistos na história do clube, incluindo ordenados em atraso, situações muito, muito estranhas que tinham ocorrido durante a sua presidência, era previsto que ele voltasse a ganhar. Este debate, possivelmente o debate mais importante da história do nosso clube, foi fundamental porque foi o que virou a página. Foi este debate e a forma como correu e acima de tudo, a forma como Vilarinho se comportou e o que disse no debate que fez com que os benfiquistas olhassem para ele como o caminho certo e quem sabe o que teria acontecido ao nosso clube se Vale Azevedo tivesse ganho as eleições novamente. Provavelmente este programa chamar-se-ia Visão Verde ou Visão Azul ou Visão Achadrezada ou algo assim parecido, porque seria muito improvável que o Benfica, como atualmente como é, com um clube de futebol histórico, provavelmente deixasse de existir. Muito bem, então sem mais demoras vamos passar à visualização desse debate, mas antes de o fazermos, um breve comentário para dizer que este vídeo é acima de tudo destinado a 2 tipos de pessoas: os benfiquistas que se recordam e que viram este debate, e queremos com isso que eles se lembrem e se recordem que não podemos ter pessoas novamente como Vale Azevedo na presidência do nosso clube, e aquele tipo de pessoas que, mesmo já estando neste mundo, não se recordam, ou mesmo até aqueles que ainda não eram nascidos há 23 anos atrás. Muito bem, então o país parou para ver este debate, moderado por Judite Souza e Paulo Catarro, na RTP. Vamos dividir este debate em 3 partes. O debate tem cerca de 1 hora, 1 hora e 25, portanto, cerca de 30 minutos cada parte. Portanto, vamos, sem mais demoras, passar ao debate entre Manuel Vilarinho e Vale Azevedo para a presidência do Sport Lisboa e Benfica. Boa noite. O essencial está dito pela Cecília Carmo, mas não é demais recordar que o Benfica vive um dos momentos mais decisivos da sua história. A campanha eleitoral tem sido intensa, com os 2 candidatos a usarem todas as armas para chegarem à vitória na próxima sexta-feira. Tem sido uma campanha intensa e tem sido uma campanha agressiva. De um lado está a continuidade. Vale Azevedo, um dos presidentes benfiquistas mais polémicos de sempre, pede aos sócios que lhe renovem a confiança. Manuel Vilarinho é o rosto da oposição. À sua volta juntou todos aqueles que rejeitam a permanência de Vale Azevedo à frente do Benfica.
São estes dois homens que ambicionam dirigir o Benfica nos próximos 3 anos. São estes dois homens que pela primeira vez se encontram frente a frente e vão apresentar os seus argumentos num debate que só é possível na RTP. Moderado também pelo meu colega de redação, o jornalista Paulo Catarro. Boa noite, Dr. Vale Azevedo. Boa noite, Dr. Manuel Vilarinho. Muito boa noite. Nós realizamos Aqui um comentário breve para dizer que reparem que o único candidato que diz boa noite responder à Judite Sousa é Vilarinho. Vale Azevedo nem sequer responde. um sorteio há minutos e ficou decidido que a primeira pergunta seria para si, portanto o Dr. Manuel Vilarinho será o primeiro a falar. Aqui também um breve comentário para dizer que os slogans presentes nas mesas dos dois, Vilarinho, salvar o Benfica enquanto é tempo, não poderia ser mais adequado, foi exatamente isso que aconteceu. E depois Vale Azevedo diz por um Benfica independente, enfim, uma frase um pouco global, sem grande foco. Talvez aqui a alusão ao contrato que existia e que ele rompeu com a Olivo Desportos, possivelmente isso, mas enfim, aqui um comentário que achei interessante partilhar. Vamos prosseguir. E o Dr. Vale Azevedo será o último neste debate. Dr. Manuel Vilarinho, o senhor faz-me lembrar o presidente do Real Madrid que usou o Luís Figo como trunfo para vencer as eleições. O senhor fala em Mário Jardel, anuncia contactos. O que é que se passa se o senhor vencer as eleições? Quando é que teremos Mário Jardel a jogar no Estádio da Luz? Bem, em primeiro lugar, muito boa noite, caros benfiquistas e público em geral, telespectadores em geral. Eu não anunciei o Jardel. Foi a mulher do Jardel que no desporto digital anunciou uma pretensa intenção. Eu, ao ler o Record aqui há 2 ou 3 dias, reparei que eventualmente a família Jardel não se sentiria muito bem na Turquia. Pareceu-me. Como posso vir a ser presidente do Benfica e tenho o pelour do futebol, iniciei imediatamente uma conduta no sentido de ver se isso era verdade. E se fosse verdade, por que não o Jardel do Benfica? Foi o que fez, concretamente? Mandei-o contactar. Eu não tenho tempo, porque ando em campanha eleitoral. Pedi a um amigo que o contactasse. Bem, aqui alguns comentários para dizer que, enfim, estamos há 23 anos atrás, a comunicação não rolava da forma que rola hoje em dia, com a rapidez com que rola hoje em dia, e era muito habitual os candidatos à presidência de clubes apresentarem trunfos que eram jogadores. E aqui Vilarinho apresentava o trunfo de Mário Jardel, enfim, depois mais tarde não se veio a concretizar. E lembro-me que o próprio Vale Azevedo, quando se candidatou à presidência do Benfica, disse, e vou citar, que queria trazer a espinha dorsal da seleção nacional para o Benfica. Fernando Couto, Rui Costa, enfim, algo que obviamente ele não conseguiu fazer, mas era muito habitual nesta altura. Depois também aqui um comentário para referir a seriedade de Vilarinho, que optou por que alguém entrasse em contacto, não diretamente com o jogador, mas com a família, para perceber da vontade de eles rumarem para Portugal. Vamos então continuar. À mulher, porque eticamente ficava-nos mal contactar o Jardel. E, na verdade, aquilo que eu pressupunha efetivou-se. E daí a notícia que saiu no desporto digital, que com essa não contava. Mas vamos ao essencial da questão. O senhor vai ter ou não Mário Jardel caso ganhe as eleições? Não, sabe, eu sou um empresário. Ou fui, ainda sou. E não posso de maneira nenhuma fazer negócios em cima do joelho. O ponto de partida está dado, há interesse da família Jardel em voltar a Portugal. E há interesse em vir para o Benfica? Há interesse em vir para o Benfica, mas eticamente eu devo começar pelo Galatasaray. Logo que seja eleito, começarei a tratar do problema, da questão, junto do Galatasaray. É por aí que se começa. Embora eu não seja presidente do Benfica e talvez não esteja subordinado a essas normas, mandam as normas da FIFA que não se contacte o jogador.
Como vocês já perceberam, o que se passava há 23 anos atrás não é o que se passa hoje em dia. Hoje em dia, como nós vimos recentemente no Sport Lisboa Benfica com o jogador, qual o nome eu já não me recordo, em que um clube simplesmente contactou o jogador diretamente e os seus representantes e virou-lhe a cabeça completamente ao contrário. Portanto, era um mundo diferente. Por isso eu não o fiz, contactei a mulher, mandei contactar a mulher, mas só para saber se valia a pena ou não ir falar com o Galatasaray. E imediatamente que seja eleito, vou falar com o Galatasaray e, caso seja possível e cheguemos a acordo, o Jardel estará em Portugal em dezembro. Manuel Vilarinha, há coisas que são concretas e os sócios do Benfica isso querem saber. A cláusula de rescisão do Jardel é superior a 6 milhões de contos. Ele ofere cerca de 55 mil contos por mês. Isso é execuível para um clube como o Benfica? É execuível porque o Benfica, sob a minha égide, vai mudar. Temos investidores estratégicos e temos, sobretudo, a vontade. Para fechar aqui o capítulo Jardel, como vocês perceberam, não passava de uma intenção. Enfim, não havia nada firmado com o jogador na altura. Comum de transformar o clube e o seu futebol numa coisa completamente diferente que foram os últimos anos. Até porque tencionamos constituir um grupo empresarial cujo espelho terá que ser necessariamente a equipa de futebol. Ora, essa equipa de futebol tem que ser ganhadora, tem que dar nas vistas, tem que andar na Europa. Não quer dizer que se ganhe a Taça dos Campeões Europeus, porque jogo é jogo e nunca se sabe o resultado. Mas temos que tentar e tudo fazer para, no mínimo, passar dos quartos de final. Há esse dinheiro disponível, isso há. Mais de 6 milhões de contos para dar ao Galatasaray. Bem, eu já anunciei que pelo menos dos investidores institucionais ou investidores estratégicos, no momento inicial, isso anunciei desde o princípio, no mínimo 10 milhões de contos. Logo, 60% vão logo embora com o Jardel. 70% não 60, vão, porque 60. nós vamos negociar, com certeza, por isso eu digo, eu tenho que ir falar com os dirigentes do Galatasaray e pagar a cláusula de rescisão, primeiro negociá-la e depois fazê-la estender o máximo no tempo. Ora, isto... Para vocês perceberem aqui do que é que estávamos a falar, 6 milhões de contos, eu recordo-me que na altura a transferência de Luís Figo foi na ordem dos 11, 12 milhões de contos. Portanto, estávamos a falar aqui de muito dinheiro para a altura, para vocês terem essa percepção. Não se trata de gastar dinheiro. O dinheiro parece muito, mas sobretudo é um investimento. Porque para atingir o objetivo que eu lhe disse anteriormente, sem bons jogadores não o conseguirei obter. Já vamos mas falar mais é que isso podem ter a certeza os benfiquistas. O que se comprar, dentro da política desportiva e económica que vamos implementar no clube, o que se comprar é bom, como foi o caso do Roger. Bem, o Roger realmente era bom jogador, mas não correu nada bem a sua curta carreira no Benfica. Mas vamos continuar. Sim. O Roger é um já excelente vamos jogador. falar mais em concreto da equipa, da forma como avalia a equipa do Benfica. Dr. Vale Azevedo, este é um trunfo importante que a lista B apresenta. Isso não o preocupa? Tem algum trunfo para contrapor? Não me preocupa porque eu não ando aqui na caça ao voto. Aqui a lista B, obviamente que está na caça ao voto. Sabe que isto do Jardel é uma virtualidade. Aliás, o candidato Manuel Vilarinho, numa sua primeira intervenção, falou no Ronaldo e depois apercebeu-se que o Ronaldo estava lesionado no joelho. Portanto, estamos aqui a falar com... Este Ronaldo que Vale Azevedo fala era o Ronaldo fenómeno, que hoje em dia tem mais 30 ou 40 quilos a mais daquilo que era na altura, para perceberem qual era o Ronaldo que ele estava a falar. Virtualidades com irrealidades. E é um bocadinho dentro desta irrealidade, é aquilo que eu digo, o Benfica não precisa deste tipo de gestão. Repare, o Barcelona tem tantas estrelas e não produz, o Real Madrid teve tantas estrelas e não produziu. O problema, muitas vezes, das equipes de futebol, que é o caso do Benfica, é um problema de estabilidade. Com o Luís Figo, que custou 12 milhões de contos? Não tem. Agora tem estado melhor. Eu estou-me a falar do ano passado e de há 2 anos e de há 3. O problema campeões do europeus. futebol é fundamental. Tal e qual foram campeões europeus e não produzem. E o futebol tem muita emoção, e essa emoção, e tem muito psicológico, vai muito para a equipe. E, portanto, um jogador destes é altamente desestabilizador num plantel. Portanto, o que Vale Azevedo está a dizer é que um dos melhores pontas de lança da Europa no Benfica não seria bom porque iria desestabilizar o plantel. Ok. Mas ordenados em atraso não desestabilizam. Ok? Só para confirmar.
é realmente uma asneira daquelas Doutor graças. Valesverde. E, portanto, o que é que se passa? Quando me falam aqui, e isto tem que o problema do Benfica é dos jogadores, não é dos jogadores. Nós temos um excelente plantel, nós temos bons jogadores. O nosso problema é estabilidade. Mas acho que o clube os vive resultados- um momento de instabilidade durante anos e anos. Os resultados não Há têm sido mudança. famosos, que eu tenho que Precisamente por reconhecer. causa disso, é isso que eu lhe estou a dizer. O problema do Benfica é que tem tido sempre instabilidade. A última liderança que teve, que aguentou um mandato, fui eu. Os outros presidentes não aguentaram. Temos tido mudanças. Eu dou um Mas é exemplo. bom que não nos afastemos deste Mas ponto é que inicial. este Doutor, ponto é importante. fundamental. Mas este não, Porque eu vou-lhe o dar ponto um exemplo. fundamental- Eu não sei a história de todos os presidentes do Benfica, mas duvido que Valde Azevedo tenha sido o único que aguentou um mandato. Vou pesquisar, mas não parece que esta afirmação esteja correta de todo. É Pensar o ponto seguinte, fundamental. Ouça, Doutor, tem que ouvir, porque está aqui para ouvir. E isto é doutor, importante ouvir. Valde Azevedo já a entrar a pé juntos perante Pinto de Sousa. Tem que, para funcionar em termos de estabilidade, Doutor Valde Azevedo. só ao fim de uns anos Não o de deixa estabilidade, falar. o exemplo do Já Sporting vamos falar tem da que ver, estabilidade. mas é que é Mas temos que fundamental. esclarecer primeiro É que a estamos questão do aqui a Mário desviar-nos Jardel. da Não. atenção. Doutor. Estamos a tapar Doutor o Valde sol Azevedo. com a peneira. Doutor Valde E é Azevedo, isso que não pode ser. Oh, caro doutor, quem não tem dinheiro sofre mais, não é? No nosso caso, há dinheiro. Há dinheiro, portanto sofre-se um bocadinho menos. Mas vou-lhe dizer mais. A história do Ronaldo, que eu não sabia que ele estava magoado do joelho, foi uma brincadeira. Porque eu de futebol sei quase tudo, sabe que eu dedico-me à coisa, desde pequenino. Menos isso da lesão não, do não me Ronaldo. interrompa, não me interrompa. Menos isso Eu da não o lesão do interrompi, nem eu Ronaldo. vou interromper. Isto é um Está bem, debate, eu digo-lhe isto mais. é um debate, Olha, e não vou-lhe é de- dizer, não é debate. Não é um monólogo. Sim, sim. Valde Azevedo já a começar a ser algo desagradável. Vilarinho sorri, com ironia. Não, doutor, é uma Não, virtualidade, não, eu não é digo- uma eu vou dizer virtualidade. tudo. Essa é a Eu questão. vou- Não se enerve que não vale a pena. Não, o senhor é que se vai enervar. Aliás, já se enervou. É bom. Olha, Mas ele está a vou-lhe dizer, dizer, vão contrapor o senhor não ideias. sabe, que eu sei que não sabe. O Eusébio, nos tempos grandes do Benfica, que é esses que eu quero retornar, ganhava muito mais que os outros. Sabe como é que os outros lhe chamavam? Diga lá. Como é que os colegas lhe Eu chamavam? sei. Não sabe. Claro que sei, que é um Então abono diga. de família. essas Mas coisas demorou. todas. O abono de família, porquê? Por essa mesma não razão. havia a diferença, Era o abono de não família. havia a diferença e eles Exatamente. têm só a um, o nosso e mais nenhum. o nosso e mais Portanto, nenhum. não Pois vamos- olha, o Jardel não no vamos- futebol Não tem nada a ver nacional. o futebol Bem. daquela altura com o futebol de agora. Vai gerir o futebol e o clube sou eu, não é o senhor. Portanto, Mas eu não sei- se eu preocupe. sei o que é que Eu se passa. volto-lhe a lembrar. No seu Quem caso, não não tem tem a noção. dinheiro, quem não tem dinheiro sofre mais. Mas quem não tem a vou-lhe dizer noção... mais. Importa aqui lembrar que Jardel não veio para o Benfica, mas foi para onde? Para o Sporting, onde se sagrou campeão nacional, ao lado de quem? João Vieira Pinto, que este senhor que está na imagem, João Valde Azevedo, decidiu dispensar do clube. Quem não Vou-lhe tem a dizer- noção faz as Vou-lhe dizer mais. E é o seu Vou-lhe dizer problema, mais. é que aqui ia fazer o uma senhor grande já asneira. foi buscar o Porto e o Sporting para comparações. Sabe que eu quero discutir os problemas do Benfica e resolver o Benfica. O Porto e o Sporting não me dizem nada. Não venha Isso com é a sua chavões, conversa. não venha com Os chavões chavões. vêm buscar você. Não venha com Olha, chavões, porque o senhor é o que foi lá com preciso- aquela coisa do há- Porto há e do dados Sporting. de comparação Não, e tem aqui de o se Benfica. comparar. Não venha com chavões. E Não vale a depois, pena. quanto ao plantel que é fortíssimo, o treinador do seu Dr. Valde Azevedo, ainda depois de ter empatado em Passos Ferreira, disse imediatamente: preciso de reforços. Não disse Mas isso quer mais. assim. Disse Não isso, disse que eu vi assim. na bola. Leia- Olha, na bola e no na recorde. bola- Eu também tenho que ler o recorde. Olha, Não disse isso. disse, Não disse disse. e mais. Assim. Disse que precisava de reforços. Não disse precisava. Quando entrou, estava ótimo. Doutor Olha, o Manuel senhor. Vilarinho, Vilarinho está a falar de José Mourinho, que era na altura o treinador do Benfica depois da saída de Graham Souness. E também um comentário aqui para dizer que realmente Valde Azevedo comparava muito o Benfica ao Porto e ao Sporting, estava constantemente a falar do Sporting, então do Porto falava constantemente, e isso não caiu nada bem nos benfiquistas, e aqui Vilarinho muito bem a apontar precisamente isso. quais Não são os aceitou seus- o quais Tony são os seus porque outros lhe exigiu esforços reforços. para Porque é que além agora do, não perdeu a confiança no Não Mourinho? é verdade, não tem nada a ver o Pois não, Tony não com é os verdade. reforços. Eu Doutor- sei que até ao doutor fim do Vilarinho. debate nada vai ser Sabe- verdade. sabe- Eu digo o que eu Vilarinho, disser. quais são- O senhor é o Sabe dono da perfeitamente verdade, mas mente com quantos dentes tem na boca. Isso é a sua tónica, é do insulto, portanto, mais uma É do vez está insulto. a insultar. O insulto, o senhor foi o primeiro a insultar. Vilarinho a entrar a pé juntos. Vamos adiantar Não é Sempre capaz aos de beijos bater do um Pinto da diálogo. Costa, beijos Bater da um boca diálogo. do Pinto da Costa, o senhor é que me insultou. Não é capaz de manter um questões- diálogo. Pois é, o senhor vira o bico ao prego com facilidade. Doutor Valde Mas Azevedo, olha, se tem- me tem de interromper, manter um eu vou-lhe diálogo. dizer, se me interromper enquanto eu estiver a falar, eu interrompo até ao fala as fim. tuas- Ficou a saber? fala- Doutor fala as Ficou a tuas saber? ideias. Doutor Vilarinho, doutor Valde Azevedo. O Presidente não pode estar sempre a mudar. O que é que acontece no Benfica? O Presidente, ao fim de um tempo, aprende,
conhece bem os dossiês, conhece bem as manhas. Paulo Catarro já perplexo. Começa a controlar a situação. Muda. Oh, Muda o doutor- clube de doutor rumo, Vale Azevedo, mudam há as pouco- coisas. Depois, o que é que acontece? Aumenta a oposição. Doutor Vale Ao fim Azevedo. de 6 meses é oposição. No meu caso foi ao fim de 3 dias. Oposição, oposição, Oh, doutor oposição. Vale O que é que a equipa de Isso não futebol- funciona. O que é que a equipa de futebol é afetada por isso? Porque tudo é posto em causa. Bem, Vale Azevedo aqui claramente a demonstrar que nunca foi, nem poderia ser a pessoa certa para a presença do Benfica. Se existe algo que o presidente do Benfica tem que saber lidar é a oposição, porque somos um clube democrático, onde as pessoas falam aquilo que pensam, quer esteja correto ou incorreto. Portanto, claramente o que Vale Azevedo estava aqui a dizer era que não poderia haver oposição. Enfim, está completamente errado. Isso afeta muito, então Mas não, em não que sabe um temos homem concreto? que está ligado ao futebol, Não, um homem que é comentador Não sou e eu que tenho que está aí. esclarecer os benfiquistas, doutor Vale Azevedo. Não é? Afeta muitíssimo. Como afeta a si, repare, se o senhor estiver a trabalhar e estiverem sempre a pôr em causa, e a pôr em causa a sua idoneidade profissional, a sua responsabilidade, pôs em a causa? sua capacidade, Mas quem é que pôs em causa? naturalmente não rende. Mas, doutor Não é Vale tão Azevedo, bom. esse aspecto Põe é em importante. causa os jogadores. Mas quem é que pôs em causa os jogadores? Tudo não deixam os jogadores sequer progredir. Não foi- Está-se logo a pensar em reforços para o A, para o sítio A, para o B. Mas não foi o Dr. Um Vale jogador Azevedo que joga também mal, espera, proporcionou isso? jogador joga mal, é logo posto em causa, tem que ser logo substituído, tem que se arranjar Dr. logo Vale outro. Azevedo, o certo é que o Benfica está em 9º lugar, a 11 pontos do primeiro, que é o Futebol Clube do Não Porto. são 11, O não senhor são 11. fala em estabilidade, mas, por exemplo... Não são pergunto-lhe- 11, mas, não por são 11 exemplo, pontos. pergunto-lhe- São menos, são São 9. 10, são 10. São São 10. 9, são 9. Pergunto-lhe eu, Desastres. a forma como saiu do João Pinto, a forma como Calado recentemente foi destituído da sua condição de capitão da equipa, isso também não são circunstâncias que contribuem para a instabilidade da equipa? A senhora parece um membro da oposição a falar, Não, mas eu estou a vou-lhe fazer esclarecer. perguntas. Eu vou-lhe esclarecer. Estou a fazer perguntas, Dr. O Vale Azevedo. calado, Tem graça. o calado é uma situação, é um caso de disciplina. Um jogador que é capitão da equipe, que ao intervalo, chega ao intervalo e a equipe está a perder e diz, eu não jogo mais, não jogo mais porque não aguento os assobios dos sócios, enfim, na altura nem referiu isso, disse, eu não jogo mais, não quero jogar mais, e despiu-se e atirou as botas para o chão. Isto é um caso de indisciplina. Portanto, isto é um caso que tem de ser tratado no âmbito da disciplina. Portanto, um jogador desses não é um bom exemplo para os seus companheiros. E o capitão tem de ser um bom exemplo. Atenção! Portanto, há outros fatores que não Com apenas a certeza. estabilidade. Que Não, apenas a tem de haver estabilidade. disciplina. A única semelhança entre o Dr. Vale Azevedo e o Dr. José Roquete é que ambos não percebem nada de futebol. Não digo disparates. Não digo isso, não. Não diga disparates. Olha, eu não... José Roquete era o presidente do Sporting na altura, para Agora, quem ouça bem. não se recorda ou não sabe. Não interrompi. Mas está a dizer um Olha, disparate. eu nunca mais... Avancemos, disparate. avancemos. Ouça, Acalme-se. eu não, é a minha Acalme-se. opinião. Pois, Vale Azevedo novamente a eu não atacar. destabilizei. Beba um Eu não bocadinho de destabilizei água. nada. Aliás, só hoje é que comecei a falar Beba de um futebol. bocadinho de Nunca água mais para fui ao acalmar. futebol. Nunca mais fui ao futebol para que não dissessem isto. Mas agora vou-lhe dizer tudo. Sabe quem é que destabiliza o futebol do Benfica? Este senhor. Os 7-0 em Vigo, Vilarinho e muito quando bem. chegaram, pôs o João Pinto e o Paulo Madeira a dizer aquilo, obrigou-os a fazer aquela declaração de penitência Isso não e é a treinar verdade. sozinho. Não, Isso é não é mentira. verdade. Eu sei, pai. Já lá vamos. Os 2 terceiros lugares Não, que ouça, conquistou, está a dizer coisas que são vamos esclarecer mentira. isso, vamos grandes classificações que este senhor Não é verdade, conseguiu, os últimos 3 terceiros lugares seguidos, à 8ª jornada, está em 9º lugar, a 9 pontos do primeiro e pior, em 19 jogos disputados pelo Benfica esta época, só ganhou 5 vezes. Eu não me lembro disto na história do Benfica. O senhor é bestial. É um É campeão. bestial. é? Mas Uma mais, coisa como é que fantástica. estabiliza mais? Como é que estabiliza? Sim, que é Com as bestial. histórias do Roosevelt e do Luzny. Apresenta-os, veste a camisola, depois vão-se embora. Depois as novelas. Aqui um comentário para dizer que o Brian Dean, que foi aqui entrevistado no As Visão Vermelha, novelas, referiu o precisamente Poborski, isso. o Dino, Que, o está a ler a cábula Ócio, toda. o Meira, o Van Precisa de uma Hooijdonk, cábula o para Thomas, falar. o Sanches, o Hugo Leal, Pelo qual o se o Hugo Leal, que Benfica- agora já dizem que é um bandido, que fez muito mal ao Benfica, que só se foi embora por causa dele. Vilarinho, deixe esclarecer esses pontos. Aqui um comentário para dizer que o Brian Dean, que foi aqui entrevistado no Visão Vermelha, referiu precisamente isso, que ele tinha ordenados em atraso com alguma frequência e foi esse um dos motivos pelo qual saiu do Benfica, porque os jogadores na altura não ganhavam tanto como ganham hoje, se bem que ganhavam, claro, acima da média, mas que chegou uma altura em que era insustentável e que teve que sair do Benfica por causa disso. Portanto, precisamente a provar aquilo que o Vilarinho está aqui a dizer.
porque Mas eu não sei. são factos concretos. Eu fico estupefacto, precisa Fica. até de uma cábula Ainda para, vai para ficar ler. mais. Mas Ainda... Tenho, que eu não me quero enganar. Olha, o senhor andou lá na escola. Sabe o que é que me faz lembrar este exame? Eu O fico internacional fascinado. privado. O internacional privado. Com a parte da devolução, com a professora Magalhães Colasso, Deixem-me eu a questão disse, de direito senhora agora. professora, Doutor Vale Azevedo. sabe, eu sou muito atrasado mental e tenho que escrever a devolução. E consigo é a mesma coisa. Doutor Porque eu sou Vale Azevedo. atrasado mental, vou dizer com cábula, que é para Doutor não me esquecer de Vilarino, nenhum. E vamos escusa avançar. de vir atrapalhar com o senhor a mim, não Não me atrapalha atrapalho nada, eu nenhum. quero Iguais aqui assim na minha esclarecer. vida apanhei 300. Eu quero aqui esclarecer e estamos aqui Doutor para Vale Azevedo. esclarecer. Pôr-se em causa permanentemente um responsável de uma empresa, o líder de uma empresa, chamando-lhe de aldrabão, vigarista, pronto, mais recentemente aqui com muita responsabilidade, homossexual. Eu não lhe chamei isso. Todos os tipos. Enfim, ok, então Vale Azevedo acusa Vilarinho de o ter chamado homossexual. Na altura estávamos há 23 anos atrás. Hoje em dia não é considerado um insulto, é simplesmente um facto. E enfim, Vale Azevedo, enfim, aqui restam-me. Tenho poucas palavras realmente para conseguir descrever aquilo que Vale Azevedo está a fazer, e mais uma vez aqui Vilarinho muito bem a mostrar respeito e educação, algo que Vale Azevedo não está a fazer. O senhor faz favor, não me irrite, que eu não lhe chamei todos isso. os tipos de insultos. Eu não lhe chamei isso. Eu disse não que o faz senhor tinha traumas e o senhor foi o primeiro a ser ordinário. Isto inquestionavelmente desestabiliza vira tudo ao contrário. uma equipe. Isto desestabiliza todo um clube, porque as pessoas não têm a tranquilidade, não sabem o dia da manhã, não sabem se tem ordenado, não sabem se o presidente continua, não sabem se... Reparem, Vale Azevedo está a falar há vários minutos e, como Paulo Catarro está muito bem a dizer, vamos falar de casos concretos, porque ele simplesmente não fala de casos concretos. Fala em instabilidade, fala que o líder não pode ser contrariado, fala em oposição, mas ele não fala em casos concretos, nem sequer em planos para o clube. Se é verdade o que se diz, se é mentira, Mas, doutor Vale Azevedo, etc. mas esta questão são casos concretos. É verdade que o Paulo Madeira e o João Pinto, depois da derrota de Vigo, foi uma decisão do plantel, foram não foi o sugestionados presidente. Foram os Não, colegas, fazer foram. aquelas é declarações. totalmente mentira. Foram os colegas que se uniram e Totalmente obrigaram. Foi muito crítico para os jogadores no final do Totalmente jogo. mentira. Os jogadores assumiram que nesse jogo não se comportaram à altura dos pergaminhos do Benfica. E foram eles. Eles próprios estavam envergonhados, como estavam muitos benfiquistas com aquele resultado, que não é único na história do clube. Eu lembro que na direção aqui do Dr. Manuel Vilarinho perdemos 5-0 com o Porto em casa, na Luz. Está enganado, eu já lá não estava. Está enganado. Aquele fotógrafo Eu no ano que saí fui campeão nacional. Muito ordinário, Vale Azevedo, aqui a associar uma derrota do Benfica com a morte de um jornalista, de um repórter fotográfico muito famoso na altura da bola, Nuno Ferrari, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o infeliz e trágico acontecimento da morte de uma pessoa. Está enganado, que eu fui campeão. Eu fui campeão nacional no ano em que saí. Eu fui campeão nacional no ano em que saí. Essas situações, não, que eu não deixo mentir. Não, isto é uma mentira pegada até ao fim do programa. Acontecem nos clubes e são situações que acontecem. E vai mentir mais, isto é 1h30. Tem mal. Portanto, o que é que o clube tem que fazer? Contratou a brigada do reumático inglês, homem. O clube tem que criar estabilidade. O clube tem de criar estruturas para poder avançar, dar passos seguros. Penso que com estas eleições o Benfica vai ganhar estabilidade. Porque mal será. Vai. Vai ganhar estabilidade porque eu vou ganhar. Se aqueles que perderem não se calarem. Mal será. Tem que respeitar os resultados eleitorais. Mas o Dr. Manuel Vilarinho já Como é que disse. pode haver estabilidade quando ele despede o melhor jogador da equipa e o capitão da equipa, João Vieira Pinto, despede Graham Souness, quer dizer, enfim. Pode ter a certeza. Não, eu tenho que dizer que vai ganhar estabilidade porque eu vou ganhar. Mas se perder, pode ter a certeza que estou calado como sempre estive. Vá lá que ainda não me acusou de ser oposição. Porque eu não sou. O Dr. Eu só sou oposição objetiva. O Dr. Manuel Vilarinho, eu entro para ganhar ao e sei o que vou anunciar fazer. novas contratações, quer dizer que o senhor não reconhece grande consistência nos reforços recentes do Benfica. Eu comecei por dizer que o Sr. Dr. Vale Azevedo não faz ideia de que é o futebol. É que não faz mesmo. Não diga E começou por Mas porquê é que contratar diz a isso? brigada do reumático
inglesa, que aquilo não presta para nada. do remate. O futebol inglês não se coaduna com o nosso, é tudo muito mais em força do que em jeito. Está a falar concretamente de... Do Gary Charles, do Harkness, do Saunders, do Thomas, que deu aquela coisa que eu nunca vi que pesava-me no coração, embora o jogador não fosse grande coisa porque era velho. Ele foi bom, foi quando jogava no Liverpool, 10 anos ou 12 anos. Mas pesava-me porque para uma pessoa que tem caráter e que sente as coisas, as assobia delas constantes e prolongadas de um jogador em campo e não conseguia proteger. A direção do aquilo era Dr. pesaroso. Vale Azevedo já fez alguma meia-culpa, pelo menos porque eu tenho Mas ouvido nos últimos dias, relativamente a alguns erros, algumas contratações que não foram tão bem sucedidas conforme esperavam. Mas agora está na mesma, agora vai para os jovens, agora diz que agora é que vai ganhar porque vai fazer uma política de base com os jovens. Só que, entretanto, mandou uma quantidade deles embora. Quer que eu lhe leia a lista? Lá tem que ir à cábula, porque são tantos, eu posso me esquecer de algum. Ora, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Os miúdos que ele mandou embora. Mandou embora. Mas eu digo-lhe de cabeça, Olha, o Pepa pô-lo a jogar. Quando o Benfica olha, o Cândido Costa, precisar do treinador, contrata como treinador. O Cândido Costa, o Glial, o Edgar Caseiro, eu até digo de cabeça, mais o Ricardo Esteves, que qualquer dia perde-o, o Veríssimo, que já foi, já está no Alverca. O Pepa de cabeça é do Benfica, o lista. Ricardo Esteves é do Benfica. Mas vai embora, porque se o senhor não fecha contrato com ele, ainda acaba por ir embora. Já devia estar fechado, termina no fim da época. Também... Mas é que ele não me deixa falar. Desagradável, Vale Azevedo. Eu, quando saí da direção, sou Manuel Damásio. Não sem gajo. Não me engajo. Conhecemos o Vale Azevedo. O homem é um artista. Olha, você em nota artística, 20 valores. Em nota técnica, 0. Ouviu? Não se enerve e não insulte. Olha, vou-lhe dizer, Dr. Vilarinho, o campeão. Estamos aqui perante, eu penso Sim. eu, na questão do Ele tem graça. E uma vez que não estamos ainda... Não insulte e não as se eleições enerve. vão ser antes de qualquer jogo de futebol. Mas portanto, deixe-me não está dizer, em causa a desestabilização eu tenho que dizer esta. da equipa de futebol. Estamos aqui perante duas concessões. Mas deixe-me dizer diferentes. esta, porque ele não me deixou acabar. É que eu saí da direção do Sr. Manel Damásio, ao fim de um ano de tomar posse, mas saí campeão. E mais, no tempo do Ferreira Queimado, presidente Ferreira Queimado, tempo de Fernando Martins, ganhei 3 campeonatos nacionais, ajudei a ganhar, e 2 taças de Portugal. Eu sei o que é ser campeão. Ele não sabe, mas nem vai saber. Destruiu a equipe, despediu um campeão, que foi o Tony, e pôs lá o Artur Jorge. O senhor estava lá porque saiu em dezembro. Foi o senhor que fez a imunização para ele. Você sabe que estamos num Foi o amigo senhor comum, eu que pegou na imunização, que discutiu com ele e até teve então, muitas críticas pela imunização. Por acaso as pessoas sabem que eu tenho muitos anos de Benfica e sabem que isso é tudo irresponsabilidade. Destruíram uma equipe campeão. Agora já está nervoso. Está a pagar essa você que já está nervoso. Não, o Benfica está a pagar a sua irresponsabilidade a e a sua minha. direção. Olha que eles já não sabe que eles já não vão na sua conversa. Isso era de antes, o Oliveira de Esportes e o Porto. Isso já não vão na sua conversa. Já vamos falar disso, já vamos falar. Olha, doutor Vale Azevedo, quero ver mais. Vale Azevedo já disse agora sou eu não consigo falar. Já lá vamos. Mas já lá vamos? É uma questão fundamental. Nós estamos a fazer... O Benfica, comigo, teve estabilidade nos treinadores. O que foi, talvez, dos últimos anos, os treinadores que estiveram comigo foi que tiveram mais tempo. Batemos nesse aspecto, inclusive tivemos uma situação de um treinador que acabou uma época e começou. Essa é igual ao campeão não há dúvida nenhuma, júniores iniciados nos regionais. Que o Benfica campeão dos regionais. vive a situação de instabilidade. Lembra-se daquele? É importante aqui indicar que o único título sénior conquistado pela presença de Vale Azevedo durante 3 anos foi uma volta a Portugal em ciclismo. É só, não foi mais nada. E mais uns campeonatos, as camadas jovens. E foi só isso em 3 anos. Lembra-se daquele, Dr. Vale Azevedo? O seu trabalho, pôr sempre em causa tudo e todos. A senhora, com razão, havia de ver alturas que desmotivava. Eu tenho que interromper, não me deixa falar. Sim, Dr. Vilarinho, para si, agora. Não, mas vai-me interromper. Lembra-se daquele? Aquele é que disse que o senhor era um homem perigosíssimo, que mentia a olhar nos olhos. Foi aquele?
Lembra-se? Tal e Também é qual, foi o mentira? que ele disse. Por isso tem um processo-crime que não tem. sei se sabe, já foi acusado. Sim. Portanto, não diga irresponsabilidades e não fale de coisas Não. que não sabe. Olha, o senhor não sei se Graham sabe, Souness mas já foi acusado. tem um Não, mas eu não sei, processo-crime. disse ou não disse? Disse ou não disse? O senhor Graham Souness tem um processo-crime Não se irrite. e foi Não se acusado. irrite. Não estou a Não se irrite. irritar. Ponha-se calmo. Estou indignado porque o senhor defende Sim. sempre todos os que estão contra o Presidente ou contra o Benfica. Ai, contra si defendo senhor todos. Graham Contra o Souness Benfica não. Estou aqui para disse defender. uma coisa E vou que está defendê-lo. arrependido hoje. O senhor sente senhor que se Graham está a acabar o Souness prazo. disse uma coisa que está arrependido. Está-se-lhe a acabar de o qualquer prazo. forma, tem um processo-crime. Quem? O Ele? senhor Graham Souness Está arrependido. Porquê? Como é que ele Por causa sabe disso? que ele está arrependido? E o Poborski, como todos os jogadores que estão no Benfica, nós precisamos deles. Mas comigo no Benfica há uma máxima. Só faz falta quem lá está. Quem quiser ir embora vai. Não queremos lá ninguém contrariado. Nós temos capacidade para os substituir. Mas deixe-me dizer aqui uma coisa. Há bocado o professor Dr. Vali Azevedo disse que eu não me posso esquecer. Na CMVM, no processo que está na Já vamos CMVM... falar da CMVM. Não, mas é por causa Vamos do a falar de futebol, é o futebol. Faz uma projeção do que será o futebol do Benfica a longo prazo. A projeção que lá está feita só tenciona ir à Taça dos Campeões Europeus no ano 2002, 2003. Vai já dizer que é mentira. 2002, 2003. Não, não disse nada. Quer dizer que até lá vamos estar à espera. Vamos estar à Doutor espera. Vali Azevedo, quer responder? Eu Não, vou agora não dizer o pode dizer que é seguinte, mentira. O que está previsto calhar diz. é uma questão de rigor. É. É o rigor da derrota. Um O rigor da prospecto, derrota. não diga disparates. Um Olha, prospecto e depois é diga- feito e depois diga com que eu é que sou rigor. mal criado. Estamos a perder prospecto demasiado é feito tempo com isto. rigor. Um prospecto, não sei se sabe, Não diga disparates. chamemos assim, as projeções na pior das hipóteses. Portanto, Tem graça. esta Você cai em todas. situação, Como é que pode ser presidente do esta Benfica? Cai em situação todas. de uma pessoa que Caiu nesta. muda, que altera o seu Aqui. discurso, Para a não câmara. tem palavra. Muito bem. Doutor Aqui. Vilarinho, Portanto, não está faz aí um sentido. cheque Quer esclarecer? de Barclays Centro, Bank, não é? Barclays Passa Bank a é um banco publicidade. ali que o doutor gosta. Sim. Então já vi porque é que apareceu a história do Barclays 159.700 Bank. contos, porque eu julgava que o senhor doutor Vali Azevedo vinha munido daquilo que eu lhe pedi. Eu vim na boa fé e trouxe a minha parte. E deixava aqui Não foi na isso que RTP, disse. em vez de ser uma instituição bancária, Não foi isso como que pedi, disse. deixava aqui. O Mas ele, de senhor facto, não muda, cumpre. Ele não cumpre não tem nada. Ele palavra. não paga aos atletas, O senhor muda, faz as não figuras, tem faz o Benfica palavra. para passar pelo que tem passado. Doutor Manel Está aqui. Vilarinho, Já muda com o vento. já E a vamos palavra esclarecer para essa si questão. vale zero. Eles Zero. Já me está a imitar. Já Ainda está bem melhor. que Está fala a imitar. ao- Ei, irmão. Vamos Oh, fazer um doutor Manel intervalo. Vilarinho, ainda Estou bem que barrido. fala no Barclays Bank. O senhor inventou essa história do Barclays Bank. Vamos ter que terminar O esta senhor, primeira parte. na sua irresponsabilidade, apoiou essa decisão, Melhor falar em bem. essa mentira, Vale dizer, essa falar em bem. irresponsabilidade. Muito Senhores, bem, vamos correu ter que ir Vamos ter que para terminar. intervalo. Não fui eu. Vamos ter que ir para intervalo. Está bem, mas é que senhor ele falou responsável, sobre é isso. mentiroso. Todas as questões que têm a Como se o ver com as presidente do Benfica é que fosse o ações e com a responsável. situação Como financeira respira. e Vamos- Eu não disse patrimonial uma verdade, do até que foi eu que disse Benfica. isso. Eu acho que E era na só olhar segunda mais ao parte espelho. do Eu não Tem que se olhar mais para debate. si. Vamos terminar, meus senhores. Meus senhores, vamos Esta para primeira intervalo. parte. Estaremos de Sempre volta fraquinho. daqui por cerca de 10 minutos. Lá está o Estaremos Mas insulto. eles aqui. deixaram. Você é um mentiroso! Não, você é que é. Estão ali na conversa, Lá sabe? está o insulto. Eles deixaram. Muito bem, chegamos então ao final desta primeira parte do debate entre Vilarinho e Vali Azevedo. Como vocês percebem, as coisas estão bem quentes. Se tiverem a oportunidade se quiserem saber mais da perspectiva do Dr. Vilarinho, podem ir ao YouTube do Benfica Independente, onde tem uma entrevista com ele, feita no tempo do início da pandemia, onde ele também fala deste debate e da importância que ele teve. Muito bem, obrigado a todos que estiveram aí a assistir a esta primeira parte. Se quiserem assistir à segunda parte do debate, basta clicarem no link que vem aparecer agora no ecrã e vamos então perceber o que aconteceu na segunda parte do debate. Muito obrigado a todos, até breve e viva o Sport Lisboa e Benfica!